Então, salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem por aí. Estejam também, inclusive, firmes nos estudos para concurso, porque daqui desse lado tenho certeza que eu continuo firme na busca incessante aí pela nossa aprovação. É isso? E na continuação é, desse, desse caminho, desse processo para aprovação, eu voltei aqui para a gente retomar as nossas aulas de processo penal. Perfeito? Já esperando que você esteja da melhor forma possível, vamos continuar as aulas sem mais delongas, né? Nessa apresentação inicial do vídeo. Perfeito? Então, galera, vamos lá. Já vou espalhar a tela aqui. E como vocês sabem, a gente está na continuidade do nosso tema sobre inquérito policial, tá? Então, vou espalhar a tela aqui para a gente continuar o nosso estudo. Mas antes, vamos fazer uma revisão breve do que a gente viu na última aula, tá? Para que você fixe o conhecimento a longo prazo. Feito? Qual é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, gente? Qual é o conceito e a definição de um inquérito policial, né? O inquérito policial é um procedimento administrativo e ele é presidido pela autoridade policial e tem o objetivo principal de colher elementos de autoria e materialidade delitiva da existência de um crime. Então, como eu dei analogia como eu usei da analogia no vídeo passado, o inquérito policial basicamente é aquelas cestinhas que a gente vê em mercado, que a gente vai pro mercado, e a gente pega a cesta para colocar as compras, né? Então imagine que o inquérito é a cesta. Por quê? Porque ele vai encher, vai ser cheio de elementos de informação para que a gente possa entregar para outras pessoas. E no caso do inquérito policial, é o Ministério Público ou o querelante, Ministério Público no caso da ação penal pública, e a pessoa, o ofendido no caso de ação penal privada. Perfeito? Esse procedimento administrativo, ele tem algumas características que são de suma importância a gente entendê-las, porque são passíveis de cobrança máxima em provas, tá? A primeira delas é que o inquérito policial, ele é dispensável, ou seja, o Ministério Público pode não utilizar o procedimento administrativo do IP, perfeito? Qual é a segunda característica? Ele é indisponível, ou seja, o delegado ele não pode arquivar um inquérito policial. O delegado não arquiva inquérito policial, e aí ao longo dessas aulas a gente vai ver como é que funciona a gente vai ver como é que funciona a forma de arquivar o inquérito policial com base no Código de Processo Penal. Feito? O inquérito policial ele é um procedimento administrativo sigiloso, porque os autos eles não são públicos. E aí a razão é simples, porque se tem uma investigação em curso e nessa investigação algumas medidas serão adotadas, essas medidas, por a lógica, elas não podem ser públicas, né? Então, na lógica do inquérito policial, ele é um procedimento administrativo sigiloso, perfeito? Mas cuidado em relação a essa característica, cuidado com a súmula 14 do STF, tá? Já deixei aqui no material. E eu consignei como item de retomada na última aula a característica de inquisitivo. Deixa eu espelhar aqui para vocês a característica de inquisitivo. O inquérito policial, ele é, em regra, inquisitivo. E essa característica, ela está muito interligada. Essa característica inquisitiva aqui, ó, da bolinha, ela está muito interligada com o informativo, tá? Por quê? Vejam só, a característica inquisitivo do inquérito policial quer dizer que o inquérito policial, ele em regra não tem contraditório, ou seja, não tem contraditório lá no inquérito policial, no procedimento administrativo, tá? E se eu não tenho um contraditório na produção dos elementos que estão contidos lá no inquérito policial, por óbvio, e por consequência, eu não tenho a produção de provas. Então preste atenção aqui, ó. Se você piscou, volta e preste atenção nisso aqui. Primeiro, e para você gravar essa informação do inquisitivo, basta você lembrar
na Inquisição. Você lembra da Inquisição que as mulheres que eram tidas como bruxas, por exemplo, eram colocadas na fogueira para queimar. E quando você pensar em Inquisição, pensar em Inquisitivo, você vai ter que lembrar, vai ter que fazer esse link entre Inquisição e inquérito policial. Por quê? Porque aqui eu não tenho contraditório e ampla defesa, tá? Então, no inquérito policial eu não tenho contraditório e ampla defesa, já deixando claro, fazendo essa repetição e deixando claro. E por consequência, se eu não tenho contraditório e ampla defesa, eu não produzo provas, gente. Então, o inquérito policial ele não produz provas, ele produz elementos de informação, tá? Então, eu não tenho uma produção de provas no âmbito do inquérito policial. Então, por isso que a característica de inquisitivo e de informativo, elas se combinam. Porque se eu não tenho um contraditório e ampla defesa, eu não produzo provas. Então, por que a característica de informativo? Porque o inquérito policial, ele ele produz elementos de informação, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês, ó. Em regra, não há contraditório no inquérito policial, mas há uma exceção aí. O direito ele é cheio de exceções, tá, gente? E a exceção é o inquérito policial instaurado pela Polícia Federal para expulsão ou deportação de estrangeiro. E nessa hipótese existe contraditório. Então, lá na Lei 13.445 de 2017, precisamente no artigo 48, ele exige que haja contraditório no inquérito policial, especificamente nessa hipótese, tá? Esse material vai ficar para vocês, mas preste atenção sempre nessas informações que eu vou colocando no material, porque são de suma importância. Principalmente para você ter uma informação a mais na sua prova, tá? Para você sair na frente do seu concorrente aí com uma informação a mais. E essa informação, sem dúvida nenhuma, é super valiosa. Eu acredito que eu não coloquei aqui uma falha minha. Eu não coloquei aqui, gente, um ponto, mas vocês anotam comigo a característica. Pode anotar aí. Processo penal. Por quê? Porque o inquérito policial ele tem característica de não produz provas. Não provas. O informativo ele não produz provas. Tá? Mais indícios e elementos informação. E ele não produz provas porque não é submetido ao crivo do contraditório, conforme está aí no material. E aí, essa característica se linka com o inquisitivo, tá? Mas por que eu coloquei o artigo 155 do Código de Processo Penal? Porque quando vocês forem estudar lá a matéria de provas no processo penal, vocês vão ver que o Código de Processo Penal vai dizer o seguinte: o juiz ele tem na hora de prolatar a sentença, ele tem o livre convencimento de verificar as provas que foram produzidas ao longo da instrução processual e vai verificar quais são condizentes para dizer se houve a existência do crime. Então, ele percebeu lá, vai verificar as que ele vai utilizar como materialidade e autoria delitiva para condenar a pessoa, perfeito? Só que, esse é o detalhe, e que está lá no artigo 155. Só que o juiz ele não pode utilizar os elementos de informação colhidos no inquérito policial para poder fundamentar a sua sentença condenatória. Entendeu? Então percebam, o artigo 155 do Código de Processo Penal vai dizer, e aí já é matéria de provas, mas é um dispositivo que ele reafirma a característica de informativo, né? Ele reafirma essa característica de que o juiz ele não poderá utilizar os elementos de informação como provas, os elementos de informação para poder fundamentar a sua decisão, prolatar a sua sentença. Perfeito? Então, foi um equívoco meu aqui. Peço até desculpas, pessoal, mas eu não acrescentei. Vou acrescentar, ao final da aula eu acrescento aqui no
no, no material sem problema nenhum, mas vamos dar continuidade, já fiz essa observação, então vamos lá continuar. A próxima característica do inquérito policial é do Código Penal, Jardel, do Código. Perfeito? A próxima característica do IP, a próxima característica do IP é que inexiste nulidades nele, tá? Então, os vícios existentes no IP, eles não afetam a ação penal. Perfeito? Ou seja, se houver um vício na produção, se existe um vício lá na produção do procedimento, do inquérito policial, esse vício que está no IP, ele não vai contaminar o processo penal posterior, a ação penal posterior. Perfeito? Então, não existe nulidade que possa acarretar para a ação penal, se essa nulidade é advinda do inquérito policial. Perfeito? Eu fiz uma observação aí no material, então coloquei, ó, atenção, verificar a jurisprudência em teses, foi aqui pro cantinho, tá? Verificar jurisprudência em teses 69, tese 2 do STJ, que diz justamente nesse sentido, tá? Outra característica que está aqui no cantinho, que a gente passou, volta aqui rápida, é a seguinte, o inquérito policial ele é discricionário, tá, gente? Ele tem a característica da discricionariedade. E ela vai ser definida da seguinte forma. O delegado ele atua discricionariamente durante as diligências solicitadas. Então, o delegado, ele discricionariamente, ele vai atuar no inquérito policial no cumprimento das diligências. Sentido, Jardel. Vamos supor que existe um inquérito policial contra mim pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, perfeito? E nisso eu estou sendo investigado, tudo, vou à delegacia e digo, ó, indico ao delegado, fulana, de nome Joaquina, por exemplo, ela poderia dar declarações dela aqui, porque ela viu, ela tem ela conhece a convivência do casal, da minha esposa e tudo. Então, seria importante que ela fosse ouvida. Perceba, eu indiquei uma diligência que o delegado pode fazer. Então, o delegado ele pode ouvir Joaquina, mas ele não é obrigado, tá? Então, por isso que o inquérito policial tem essa característica de discricionário. O delegado ele não tá adstrito, ou seja, ele não está vinculado, não é obrigatório que ele cumpra as diligências solicitadas durante o procedimento. Perfeito? Vamos para outra característica aqui do inquérito policial, que é a oficiosidade. Está bem aqui no... E a oficiosidade, basicamente, ela quer dizer que o delegado ele vai atuar de ofício em caso de ação penal pública, tá? Em caso de ação penal pública incondicionada. E aí a gente vai, posteriormente, a gente vai ter aula de ação penal. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona essa característica da oficiosidade, tá certo? Vamos agora para outra característica que é a oficialidade. Então, percebam, oficiosidade, que vem de ofício, ou seja, atuar de ofício, e oficialidade, que advém de oficial. Por quê? Porque o inquérito policial ele só deve ser instaurado por um órgão oficial do Estado. E aí eu coloquei uma observação embaixo que somente ao delegado cabe presidir o inquérito policial. E aí, conforme o parágrafo 1º do artigo 2 da Lei 12.830 de 2003. Então, oficiosidade e atuação de ofício, venham comigo aqui, ó, oficiosidade de atuação de ofício e oficialidade e atuação oficial. Então, oficialidade, o delegado, que é a pessoa, a autoridade competente que vai atuar oficialmente. Perfeito?
Gente, a gente encerra aqui as características do inquérito policial e a gente vai partir para uma outra. Geralmente eu faço uns índices aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Geralmente eu faço uns índices nos materiais porque eles não só facilitam facilitam para a gente a verificação e tudo no decorrer da aula mesmo, mas também facilitam para a gente fixar o conteúdo, porque já começa o material. Qual é o conceito de definição de IP? Qual é o conceito de definição de IP? Quais são as características e os atributos? E realmente vai trabalhando isso para poder lembrar, tá? Então eu sempre deixo os índices nos materiais de revisão. Perfeito, gente? Então a gente concluiu o item 1, o item 2, que são as características, os atributos, e a gente vai agora para a notícia-crime, que é um dos passos para a instauração do inquérito policial. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. E aqui a doutrina ela tem algumas. Ela caracteriza a notícia-crime de algumas formas. A notícia-crime basicamente é levar a informação para a autoridade policial de que um crime aconteceu. Tá? Então a doutrina, são os estudiosos do direito, eles vão dizer que essa notícia-crime ela vai acontecer de algumas formas. Sendo uma delas, a primeira delas, que é a notícia-crime de cognição imediata ou direta. Jardel, o que é isso? Basicamente, a autoridade ela toma conhecimento do crime através de sua atuação funcional rotineira, ou seja, o delegado está lá e os policiais militares chegam com um preso em flagrante pelo cometimento do crime de homicídio, vamos supor. Então, ele, na sua atuação profissional rotineiro, ele está lá na delegacia e ele descobre justamente o cometimento do crime. Então, a essa notícia-crime se chama de cognição imediata ou direta. Eu coloco uma observação aí embaixo, o seguinte: é possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria jornalística. Jardel, isso é um informativo do STJ. Jardel, o que isso quer dizer? Imagine a seguinte situação. Imagine que na sua cidade aí existe um serial killer, vamos supor, e tá matando pessoas com muita frequência. E nisso, o delegado, ele sabe dessas informações a partir de um jornal local que tem aí na sua cidade. Então, o jornal local começa a noticiar. Tantas pessoas foram mortas, tantas pessoas foram mortas em um determinado local da cidade e tudo. E aí o que acontece? O delegado, por ver a matéria jornalística, ele pode instaurar um inquérito policial. É justamente o que o informativo do STJ dispõe. Mas não só dessa forma que eu expliquei para vocês. Se ele está, de outro modo, escuta a notícia por meio de matéria jornalística, seja televisiva, seja jornal impresso, seja hoje em dia com as mídias digitais, entendeu? Então, qualquer dessas formas que sejam matérias jornalísticas, é possível que o delegado ele faça essa instauração do inquérito policial. E essa notícia-crime, ela terá o nome de cognição imediata ou direta. Perfeito? Para a próxima. A próxima é a notícia-crime cognição coercitiva. Percebam que a notícia-crime de cognição coercitiva, ela acontece quando o delegado ele toma ciência do fato delituoso através da prisão em flagrante. Eu acho que eu dei o exemplo acima com base na imediata, eu até peço perdão, se considera a parte que eu fiz em cima, mas que eu disse que o delegado tomou ciência a partir do crime de homicídio, que o delegado chegou lá, aliás, que a polícia militar chegou com uma pessoa presa em flagrante por crime de homicídio, então desconsidera lá que eu adiantei. Na verdade, essa notícia crime é a de cognição coercitiva, tá? Então, o delegado ele toma ciência do crime a partir da prisão em flagrante. Tá, gente? Então, e aí segue o exemplo, a polícia militar prende em flagrante uma pessoa pelo cometimento do crime de homicídio e leva para a delegacia. Lá, o delegado ele toma ciência do crime. E aí ele vai instaurar um inquérito policial, tudo. E essa notícia crimes é de cognição coercitiva, é denominada, tá? Vamos dar continuidade. A notícia crimes inqualificada. Vejam só, a notícia crime inqualificada é a denúncia anônima, ou seja, é a possibilidade de o delegado instaurar o inquérito policial a partir de uma denúncia anônima, tá?
como está no material, a fragilidade e falta de qualidade ou qualificação da notícia crime. Só que aqui, ó, vem cá. Aqui você vai ter que prestar atenção. Você anotar no material aí, seu material de revisão, ou um ponto que você vai rabiscar aí no material que eu vou disponibilizar, que é esse material de aula, justamente o que está nessa... Justamente o que está nesse quadradinho, tá? Vejam só. Atenção. O STJ, ele tem entendimento pacífico de que o IP, inquérito policial, ele pode ser instaurado a partir de denúncia anônima, certo? Só que tem que ter uma investigação preliminar antes. Gente, cuidado com isso aqui. Isso aqui é muito passível de cobrança de prova. Porque o examinador, ele simplesmente pergunta se o delegado ele pode instaurar o inquérito a partir da denúncia anônima. Só que ele pode, mas antes ele precisa de uma investigação preliminar. Então, um exemplo para facilitar o seu entendimento. Imagine que eu sou delegado e eu recebo uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Está acontecendo tráfico de drogas em uma determinada localidade. O que acontece? Eu não posso imediatamente instaurar o inquérito policial. Por quê? Porque eu preciso fazer uma investigação preliminar antes. Ou seja, eu preciso investigar se realmente está acontecendo o tráfico de drogas, forma está acontecendo, quem são possíveis autores. Entendeu, gente? Então, cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Que isso aqui é muito bom para ser cobrado em prova e despenca. As bancas adoram cobrar isso aqui. Perfeito? Vamos à próxima notícia crimes. Deixa eu ver aqui. Não espelhou. A próxima forma de notícia crimes é a notícia crimes provocada, tá, gente? Basicamente, a provocada acontece quando a vítima, o juiz, o MP ou alguém do povo leva a informação da prática à autoridade policial. Deixa eu voltar aqui para mim, que deu uma travada aqui no... Mas, gente, a provocada basicamente é o seguinte. Imagine que eu fui vítima de um crime de lesão corporal, vamos supor. E no cometimento desse crime, eu fui na delegacia fazer o registro de boletim de ocorrência e informar o delegado que eu fui vítima desse crime. Então, o nome dessa notícia crime é notícia crime provocada, tá? Porque eu fui lá e provoquei a autoridade policial. Agora voltou. Aqui, ó, provocada. Basicamente o que eu disse pra vocês. Tá, gente? Jardel, o inquérito policial ele tem prazo pra conclusão? Tem. Ó, após a instalação do IP, ele tem um prazo para ser concluído. E esse prazo também é muito bom, muito passível de cobrança em prova, tá, gente? Na justiça comum, se o investigado estiver preso, o inquérito policial ele deve ser concluído em 10 dias, contado o prazo do dia que se executar a prisão. Ou seja, o cara foi preso, vamos supor, em preso em flagrante, a partir daí o delegado ele tem 10 dias para concluir o inquérito policial, tá? Jardel, e se ele tiver solto? Se ele tiver solto, o prazo é de 30 dias. Então, um mnemônico aí, um mnemônico, uma analogia fácil de você entender aí. Esse prazo imagine que o delegado vai trabalhar 10h30, então, ou seja, 10 dias. O inquérito, o inquérito precisa ser concluído no prazo de 10 dias se ele estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. 10 dias preso, 30 dias solto. Gente, mas existem, eu coloquei até aqui no material, só que existe outras formas de... só que não, o prazo de 10 e 30 dias é na justiça comum. Só que alterando, sendo de rito, ou até a competência mesmo, é possível que o inquérito policial ele tenha outros prazos de conclusão, tá? E esses prazos são cobrados em prova. Eu fiz uma tabelinha aqui, bem legal para vocês, tá? Então, ó, vejam só. O inquérito, vejam aí, na justiça... Aqui, ó. Na justiça comum, tipo de inquérito, investigado preso, investigado solto. Inquérito na justiça comum, tá lá no artigo 10 do Código de Processo Penal, 10 dias prorrogáveis
ou 30 dias. E aqui 10 dias preso, 30 dias solto. Perfeito? Justiça Comum Federal. Está lá no artigo 66 da Lei 5.010/96, tá? 15 dias prorrogáveis uma vez por mais 15, ou seja, 15 mais 15. Ou 30 dias prorrogáveis. 15 dias prorrogáveis por uma vez por mais 15, investigado preso. 30 dias prorrogáveis, investigado solto, tá? O rito especial da lei de drogas, é investigado preso 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Investigado solto, 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Os inquéritos policiais militares, então, preso 20 dias, solto 40 dias, prorrogáveis por mais 20. Crimes contra a economia popular e saúde pública, 10 dias preso ou solto, prorrogáveis. 10 dias preso ou solto, improrrogáveis. Prisão temporária em crimes hediondos e equiparados, tá? 30 dias, 30 mais 30, investigado preso. 30 mais 30, investigado solto. Eu dupliquei aqui, mas são 30 mais 30, investigado preso e o solto. Tá? Então esses são os prazos de arquivamento do inquérito policial. Percebam que ele tem alteração. Percebam que ele tem alteração em se tratando do rito. Rito que está o crime. E no rito comum do Código de Processo Penal existe um prazo, mas em outros ritos, sejam leis especiais ou não, existe outro prazo, tá? Gente, o nosso item de retomada aqui vai ser a conclusão, o prazo para a conclusão do inquérito policial, porque na próxima aula eu vou preferir cortar essa aula, porque na próxima eu vou explicar para vocês como é que funciona a sistemática de arquivamento do inquérito policial. Seja a sistemática anterior à lei do pacote anticrime, seja a posterior, que já está atual em vigência, tá? Outra coisa, gente, vocês estão percebendo que essa parte do material, do conteúdo, ela está mais doutrinária. Percebam que ela está bem doutrinária. Mas algumas matérias, alguns assuntos de processo penal, eles funcionam assim, eles são bem mais doutrinários, bem mais desapegados da lei seca. No entanto, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai ter uma aula específica só com lei seca. Ou seja, a gente vai analisando artigo por artigo relacionado ao inquérito policial, tá? Essa aula vai ficar um pouquinho maior em relação à lei seca, mas aí eu vou abarcar todo o conteúdo dos artigos, porque fica mais interessante até para vocês assimilarem o conteúdo e posteriormente fazerem um link em conjunto. Então, terminou de ler o conteúdo, vai ler a lei seca já sabendo, já entendendo como é que funciona toda a sistemática, tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Eu acredito que vai ficar muito mais interessante. E aí eu peço a opinião de vocês. Se vocês puderem dizer aí nos comentários, vai ficar legal. Então, eu vou encerrar por aqui, gente. Na próxima aula, a gente vai encerrar o conteúdo já com a parte final do tema, que é arquivamento do inquérito policial. Perfeito? Gente, se estiver gostando do conteúdo aí, você já sabe. Clica no gostei, compartilha aí com a galera e me deixe saber como é que eu tô lhe ajudando aí, por favor. O que é que você vai fazer? Me segue lá no Insta, deixa um comentário aqui. Segue lá no Insta, @jardel_rferreira. Ou se você não quiser, deixa um comentário aqui com uma dúvida para que eu responda as suas dúvidas. É primordial eu deixar sempre esse lembrete. Não leve a dúvida para a prova. Não leve sua dúvida para a prova. Então, se eu puder de alguma forma te ajudar respondendo a uma dúvida sua, deixa ela aqui no comentário. Ou então, se você quiser, pode mandar um direct lá no meu Insta. Eu dou uma olhadinha. Perfeito? Gente, muito obrigado pela atenção. E vamos que vamos. Até a próxima aula. Valeu!